Após rodar o mundo e conquistar inúmeros troféus, José Mourinho está de volta a Portugal. Porém, desta vez vestindo vermelho, as cores do Benfica. A expectativa é enorme, afinal estamos falando de um dos treinadores mais brilhantes da história do futebol. Mas como esse time vai jogar? Vai adotar uma linha de 3 zagueiros ou manter o sistema de Bruno Lage? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Mourinho tem uma carreira que dispensa apresentações, então não vou focar nisso, mas vou trazer alguns números dele no Fenerbahçe para que a gente consiga corroborar com o que a gente vai ver taticamente com lances, tá? Para ver como que vai jogar este Benfica com o Mourinho. Foram 62 partidas no Fenerbahçe, 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Parque de Bus, nem tanto, né? Foram 139 gols marcados, realmente uma média alta de gols. E 74 sofridos também, que também, se a gente pensar em Mourinho, uma média de 1,16 gols por jogo ali sofridos, né? Pensando nesse estigma que ele teve aí, que carregou boa parte da sua carreira, realmente é uma média muito alta. Mas vamos lá para os lances, agora a gente vai compreender se joga com 3, se joga com 2 zagueiros. Para a gente começar a entender as nuances de José Mourinho, vamos compreender como que é a saída de bola das suas equipes. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que, independente do sistema que ele utiliza, um 3-5-2, um 4-2-3-1, um 4-3-3, a saída de bola tem muita influência do camisa 5, que aqui no Brasil a gente chama de volante. Se tiver portugueses aqui, vocês conhecem como meias centrais aí também, que ele sempre baixa entre os dois zagueiros, tá? Então é muito curioso esse movimento. E obviamente numa linha de 3 já tem 3 jogadores por ali, só que mesmo assim ele baixa e abre um lateral um zagueiro de cada lado, que a gente vai ver também. Enquanto isso, né, o segundo, né, meia central ou o segundo volante, ele já fica um pouco mais adiantado em algumas situações. Uma outra saída de bola que a gente pode ver no time do José Mourinho é essa daqui, onde a gente percebe que dessa vez o nosso primeiro homem, né, o 5, ele não desce, tá? O que ele faz? Ele fica perfilado juntamente com o outro meia central ou o outro volante aqui nesse caso. Outra coisa que eu observei bastante, um dos laterais, pode ser o esquerdo, pode ser o lado direito, vai depender muito do que ele quiser, vai se manter um pouco mais próximo da base, ou seja, de onde está a bola, para dar essa sustentação na saída. Enquanto o outro, a gente nem vê ele aqui na imagem, mas ele já está um pouco mais avançado. Esse daqui é mais um zagueiro, então essa aqui é uma situação com 3 para a gente observar. E o que acontece a partir do momento que a bola vai fluindo, vai saindo dos zagueiros? Muito provavelmente a gente vai ver este volante, tá? Um dos volantes indo buscar essa bola e fazer o jogo fluir. Passada essa primeira fase de construção, a gente já vai um pouco mais para a criação. Aqui no meio campo, uma das coisas que eu percebi no jogo do Mourinho é que ele gosta demais desta bola longa. Isso mesmo, cara, tem muito gol do Fenerbahçe. Se vocês pegarem aí um All Goals, Fenerbahçe 24-25, vocês vão ver muito gol com bola longa e também de cruzamento. Eu já dando um pouco de spoiler aqui para vocês. E como que funciona isso daqui? Um dos atletas, com a defesa um pouco mais fechada, defendendo de bloco baixo, lança essa bola para que um primeiro atleta consiga efetuar a briga pelo alto e naturalmente vai ter sempre um sobra, tá? Às vezes até mais de um, para que consiga fazer essa jogada rápida e saia aí o gol. Também uma outra coisa bem curiosa que eu vi, e aí já dando um pouco de spoiler, entrando um pouco mais no Benfica, o Sudakov, que acabou de chegar, é o camisa 10 da equipe, pode jogar como meia, pode jogar como segundo atacante, pode fazer muito esse movimento que o do Santadic fazia no Fenerbahçe, que é o quê? Quebrar um pouquinho da última linha do adversário, vir buscar a bola, trabalhar um pouco a bola, chamar um pouco de atenção para esse tipo de jogada, até que a bola chegue no atleta que tem essa capacidade de dar a bola longa, que no caso do Fenerbahçe era o Fred. E aí a gente pode perceber, ó, que posicionam-se 1, 2, 3 centroavante e mais 2 meio-campistas para receber essa bola de costa aqui numa situação onde o adversário já está com um bloco médio barra alto. E como a gente sabe que nem tudo são flores, nem sempre vai ser uma equipe que vai conseguir sair jogando, vai sair tabelando, que muitas vezes o adversário vai subir essa marcação e vai dificultar essa saída. E cara, o Mourinho também tem um plano para isso, que aí seria uma bola longa do goleiro ou de algum zagueiro, buscando sempre o centroavante referência, ou seja, o jogador mais alto ali no campo de ataque. E novamente a gente percebe, ó, 1, 2, 3 atletas próximos da bola para conseguir buscar essa segunda bola, essa sobra dessa primeira dividida e aí necessariamente acelerar o jogo e conseguir atacar o seu adversário com espaço. Vocês queriam ver o Parque de Bus? Tá aí o Parque de Bus, que é normal, a gente vai ver em algumas situações esse tipo de cenário aqui na equipe do Mourinho. Ele continua fazendo isso, obviamente em situações específicas do jogo, então não imaginem, tá,
que a gente vai ver somente desta forma. Inclusive eu vou trazer uma parte bem interessante para vocês observarem por aqui. E qual que é a ideia nisso daqui? É de fato trazer as linhas mais perto, fechar um pouco de espaço aqui na frente da área e dificultar aí essa entrada pelo funil, ou seja, jogando a equipe, direcionando o adversário para os lados do campo e aí obviamente tentando bloquear a área aqui com muitos atletas dentro da área. E geralmente, né, nos times do Mourinho tem bons jogadores, bons zagueiros, normalmente altos para conseguir fazer esse corte, e o Benfica também tem com Otamendi e Antônio Silva. Antes de eu te mostrar uma ideia tática do Mourinho que eu mesmo não tinha percebido, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para fortalecer. Eu quero que você deixe aí depois seu comentário se você vai se surpreender com isso daqui, mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, tá? Com o treinador português, ou eles defendem em bloco baixo ou em bloco alto, dificilmente isso fica em bloco médio. Como que funciona isso daqui? Se a equipe está tocando a bola lá no campo de defesa, o Fenerbahçe forçava muito essa roubada de bola por aqui. Tanto que tem muito exemplo de gol saindo dessa forma. Aqui eu trouxe dois aqui pra vocês, esse aqui é o primeiro, você vê muita gente ali. E aí, cara, jogada rápida, a gente sabe, times do Mourinho não fica trocando passe à toa, né? Trocando muito passe de lado, é um time muito mais vertical, né? Ou seja, vai pra cima, vai buscar o passe vencedor pra tentar fazer os gols. E aqui a gente consegue ver exatamente um segundo exemplo. E um cara que vai ser muito importante, na minha opinião, nesse tipo de jogada, é o Richard Rios fazendo o papel que fazia o Fred lá no Fenerbahçe, que é o quê? Roubou essa bola, acelera. O Barrenetxea também, né? O argentino também pode fazer isso. E aí roubou, dá espaço, ataca o espaço e vai em 1, 2, 3 passes, define a jogada e, se possível, marcando gols. E o atacar rápido também funciona quando o adversário passa desse bloco alto ou necessariamente o time recua um pouco mais, como nesse lance aqui, que é um bom exemplo do que o Mourinho faz quando tem a bola. Teve ali mais ou menos 52% de posse de bola no geral do último campeonato turco, obviamente não é uma posse de bola ruim, mas muitas vezes vence sem a bola, e o Mourinho costuma dizer muito sobre isso, que ele nunca vai falar, cara, ó, eu vou lamentar porque eu tive mais posse de bola, mas sim porque eu tive mais chances e não venci o jogo. E é bem legal essa filosofia que ele tem e eu concordo também. Você vê aqui, ó, um passe aqui no Tadic, mais um segundo passe, mais um terceiro, a equipe já tá lá dentro do gol. Bora pro campinho para montar então este Benfica com José Mourinho. A primeira opção é manter o 4-2-3-1 que já vem sendo utilizado na equipe do Benfica. Inclusive, benfiquistas, cara, uma pena o Dodi Lukebak ter chegado meio baleado, tá? O Wallace é um ótimo jogador, pode jogar em qualquer posição aqui do meio campo, pode jogar na lateral, pode até jogar como ala, como a gente vai ver mais à frente, mas necessariamente o Lukebak é um excelente extremo, tá? Era o pouco que salvava naquela equipe do Benfica. Vale recordar, tá? Que aí vai ter algumas brigas de posições. Essa é uma, tá? Às vezes o Alnes até indo para uma lateral. Eu sei que o Tomás Araújo vem jogando por ali. O Alexander Bata lesionado aqui também, né? O próprio Dedic também vem atuando por lá. Mas é uma opção, até mesmo o Alnes passando ali pro lado do Sheldrop. Além, claro, né? Da gente não pode deixar de mencionar o Brumar, tá? Então, eu imagino um 4-2-3-1, 4-3-3... Na minha opinião, tá? Vai ser a formação inicial utilizada e eu vou explicar para vocês o porquê agora. Na coletiva de imprensa do Mourinho, ele chegou a ser perguntado exatamente sobre isso. Vai jogar com 3? Vai jogar com uma linha de 2 defensores e 2 laterais? E a resposta dele foi muito clara. No Fenerbahçe, ele tinha diversos jogadores que trouxeram para ele naquela posição. Skriniar, Džiku, Diego Carlos estava por lá também. Enfim, tinha os zagueiros turcos ali da equipe também. Então, assim, tinha muita opção e principalmente tinha jogadores que atuavam bastante como ala. Como o próprio Filipe Kostic quando passou por lá também. Ele que estava na Juventus há pouco tempo, não me recordo onde ele está nesse momento. Então, assim, olhando o plantel do Benfica, talvez o Benfica teria que pensar numa possibilidade de contratar outro zagueiro. Hoje eu vejo como opções para jogar com Otamendi e Antônio Silva, o Tomás Araújo, que pode fazer essa função aqui também, e também o Oliveira, que obviamente é um jogador mais jovem, tá? E aí depois realmente fica muito difícil a gente pensar. Óbvio que na ala a gente pode ver o Alnes por aqui, o Dal mesmo, que era um jogador mais avançado, virou um lateral esquerdo aqui nesse último processo aqui de reinvenção com o Bruno Lage, também é um bom jogador para jogar como ala, tá? Eu acho que aí melhora um pouco mais aí o futebol dele. E aí tem diversas variações que a gente pode pensar aqui. A gente pode pensar no 3-4-1-2, tá? Pensando numa situação aqui com o Sudakov por aqui, o Pavlidis por aqui e até mesmo o Ivanovic, que aí a gente teria aí um 3-4-1-2 com 2 centroavantes. Pô, mas ele jogou assim, jogou bastante assim no Fenerbahçe, com o En-Nesyri e também o Edin Dzeko, ou seja, 2 jogadores aí
mais de área, mais centroavante, como também depois ele jogou com o Duran e jogou com o En-Nesyri por lá também. Então tem grandes possibilidades dessa daqui ser uma segunda alternativa em jogos específicos, não a formação inicial da equipe. Não sei se vocês concordam, comentem aí embaixo. Na minha opinião, essa pode ser uma grande oportunidade para o Mourinho reerguer a sua carreira vitoriosa. E eu torço muito para que isso aconteça, porque além de vencedor, ele é um personagem maravilhoso do futebol. Mas e você? O que acha? Quero sua opinião aí nos comentários, hein? E se curte esse tipo de análise, já clica aqui no vídeo que está aparecendo na tela sobre o Arsenal de Mikel Arteta e continua com a gente. Tamo junto!